Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates, que traz hoje um cast de estrelas aqui. Um voltando do Rio de Janeiro, onde foi acompanhar o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Nosso querido amigo Nestor Rain. Tudo bem, Nestor? Tudo ótimo. Prazer estar na companhia dos amigos aqui, dos telespectadores do nosso programa. Porque ontem eu vi um anúncio lá no Newton Santos, dizendo que a torcida do Grêmio poderia se retirar até os 40 minutos. Depois deveria esperar toda a torcida do Botafogo se retirar. Como é que foi a saída de vocês lá? A saída sempre espera que a torcida local se retire. Sim. Totalmente. Depois saem os torcedores do Grêmio sem incidentes. O Botafogo foi a fidalguia de sempre, que é ir lá naquele bairro que é o Engenho de dentro, no estádio que já tem... Agora não é mais Engenhão, né? Agora é o Newton. Lá onde o Usain Bolt ganhou a medalha nas Olimpíadas, né? Mas fomos bem recebidos. O Botafogo... Então, o Newton Santos deram uma restaurada boa nele? Deram, né? Deram. É um estádio de uma capacidade um pouco menor de pessoas, mas um estádio, acho até ideal. Depois 45 mil pessoas. 40 mil, acho que. Ontem eles estavam falando na televisão 45. Mas foram 36 mil e o estádio tinha alguns clarões, né? Mas quero registrar isso, a direção do Botafogo. A Libertadores tem uma tradição. Sempre que um time vai jogar Libertadores, os dirigentes são recebidos para um jantar. Então, quem é da casa recebe o time. Isso quebra muito daqueles problemas que podem acontecer. Então, na hora do jogo havia esse clima de camaradagem, como eles serão bem recebidos aqui na Arena, tanto pela direção do Grêmio, como pela torcida do Grêmio, porque lá nós fomos recebidos impecavelmente. E aí, surpreendentemente, o Grêmio poderia ter ganho ontem, mas surpreendentemente o Botafogo jogou muito mal. Nem perto do Botafogo jogou contra o Flamengo. Claro que o Flamengo é outro time, o Grêmio é muito melhor que o Flamengo. O Grêmio está muito desfalcado, muito não, mas um pouco desfalcado ontem de jogadores que têm muita importância para nós. Mas o Botafogo tem jogadas que são muito características do Botafogo. E quando essas jogadas são anuladas, o Botafogo tem alguma dificuldade. Mas é um time perigoso. O Grêmio que não se fia, o Grêmio já teve uma desclassificação prematura para o Cruzeiro. O Grêmio que não imagine que empatando ele não garantiu nada. Garantiu apenas que não estará em igualdade de condições aqui na Arena. Mas acho um jogo difícil. O vascaíno da Gema aqui. Brigadeiro Raul José Ferreira. Terceira geração e já na família, na quinta geração de vascaíno. Permite já do Vasco, eu tenho que me queixar. Bateram no Grêmio feito bicho lá no São Januário. Não, nem tanto. Tenho que me queixar. Não, nem tanto. E é uma pena, né? Sem público, né? Porque é lamentável. Acho que essa punição é uma punição ao futebol. Essa aí de jogar assim. Arruma outro tipo de punição. Cria uma multa violenta, mas não tira o público do estádio, nem faz jogar em outro estádio. O espetáculo perde muito, né, Paulo? Perde muito. Mas os torcedores só entendem, dizem assim, isso é poucos que não são gremistas, que não são colorados, não são vascaínos. São. E eles só entendem quando tu realmente... Agora, se tu punir o clube com uma quantia fantástica, o clube também não consegue. O clube faz uma contenção. Aqui nós temos feito um esforço, junto até com o Ministério Público tem auxiliado nisso, de fazer a biometria, etc., para evitar esse tipo de violência nos estádios. Porque os estádios devem ser lugares aprazíveis, lugares que tu possa levar um filho, tu possa ir tranquilo. Não é lugar para tumulto e para briga, né? Mas não pode. Esse tipo de punição não pode acontecer. Quer dizer, o justo paga pelo pecador sempre. Que é isso? Que é isso? O Inter aqui, por exemplo, teve quebra-quebra, vários, né, nesses empates, derrotas do Inter aqui no Beira-Rio. Não se tomou nenhuma providência contra o Inter. E teve. E seria injusto se tivesse alguma providência contra o Inter naquela ocasião. Nosso Procurador-Geral de Justiça, eterno Procurador-Geral de Justiça, Marcelo Dornelles. Prazer tê-lo aqui. Satisfação, né? Não pude vir ontem, no fim. Pois é. Mas, né, eu tive alguma vai ser punido, vai jogar sem público. Não, mas aí eu não vim, mas assisti.
Eu assisti, vi que o Roberto chegou, né? O Bandeira. Chegou atrasado também. Chegou atrasado, estamos bem representados. Ele foi divertido ontem, é sempre uma satisfação vir aqui, Paulo Sérgio, conversar contigo, conversar com os amigos. E nessa linha, né? Hoje, não sei se, acho que foi hoje, foi afastado o presidente do Vasco, Eurico Miranda, por ação do Ministério Público, por vínculo dele com algumas torcidas organizadas. Foi afastado de ação judicial. Não, coitado. Paulo, isso tem que acabar, essa vinculação, justamente porque se usou muito essas torcidas organizadas em vários clubes, não é só no Vasco, mas nos grandes clubes de uma maneira geral, para ganhar dinheiro e poder político. Né? Então, desvirtuou-se muito do esporte e isso o esporte perdeu. É a minha visão. Não tem dúvida. A gente tem trabalhado muito isso, né? O Nestor sabe. E, inclusive, o Rio Grande do Sul tem sido... E nisso é modelo realmente, né? Porque nós aqui, todos os problemas que teve e tem com essas torcidas organizadas... nós nunca tivemos o caso de jogar sem público e nem de jogar com torcida única, que foi tentado... Já tivemos no passado. Não, mas agora recentemente, inclusive no ano passado tentaram, aí inclusive esse investimento que alguns até ironizam, mas não é uma coisa séria e simbólica do Grenal com as torcidas mistas e tal. Isso tem sido utilizado como exemplo lá no Rio de Janeiro. E foi uma iniciativa São Paulo. mista, isso foi uma ideia do Guilherme Base, que é cineasta e que é gremista, e implementada na gestão assim, onde ela pegou mais força foi o Internacional, que insistiu muito para que isso Como é que é o Laranjeira? Como é o nome dele? Quem? Aquele diretor do Inter, o Laranjeira, que sumiu. Perdeu a eleição do Inter. O Limeira. Bom, é tudo árvore. E a questão, só para não perder a oportunidade também que o Nestor falou, do controle biométrico, isso é fundamental. Inclusive, nós temos assim, pressionado bastante os clubes para que tenha o controle biométrico, para saber, porque o anonimato valoriza a violência, valoriza a valentia, o anonimato. Né? Então, à medida que tu está identificado, né, e as câmeras de vigilância te acompanham, a valentia e a violência diminui bastante. Bom, olha aqui. Gremista, vascaíno, neutro e agora no Colorado. Como gremista? Só um pouquinho, você está brincando. Tu não é gremista? Claro que não. Mas desperdiça uma rica cara de gremista. Pelo amor de Deus, eu nunca vi ninguém com tanta cara de gremista. Protesta contra Não, mas essa cara de campeão do mundo, campeão de tudo aqui, tu quer. Mas é verdade, tio. Tá louco, Não, mas não é, surpresa, tio. Mas ontem, olha, um botafoguense, ontem fardado em casa, né? Do mesmo jeito não tem esse cara de... Não tem Tiago Dimmer, nosso diretor de publicidade do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Um prazer, Paulo Sérgio, prazer. Eu, como jornalista e, de alguma forma, também comunicador, já estava ficando nervoso aqui, não me apresentava nunca. Não, é que sempre tem um preâmbulo de cada um. Sim, claro, eu estava esperando, né? Mas já estava um pouco ansioso aqui, mas da mesma forma que o procurador não tem cara de gremista, o Paulo Sérgio também não tem cara de neutro, né? Fica pra gente. Eu sou arenista, Arena 1. Tá bem. Começo de conversa. Isso lá na arena. Mas como tá leve aqui hoje, Aqui no Beira-Rio também. Pô, saudade do doutor Argolo. Aproveitar e mandar um abraço pro doutor Argolo a próxima vez. Ele tem conflitos com o Argolo aqui? Não, mas são conflitos em prol da melhoria da saúde do Estado e de alguma forma aí a gente está para se ajudar e tem que se ajudar, né? Tiago, falar em paz aqui, a campanha do governo do Estado aí, que até o centro das atividades agora da secretária Maria Helena Sartori. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho para dizer que também nessa questão eu acho que o governo do Estado está atento. Obrigado até pelo espaço, Paulo. A gente está com uma campanha no ar agora nas televisões e nas rádios que não é exatamente essa que tu colocasse, que é uma campanha sobre a modernização dos serviços do Estado. Não, isso seria o outro. Isso, exatamente, mas só para fazer o preâmbulo, né, para não causar confusão no telespectador. Mas tem uma outra ação do governo que tem a direta relação com a paz, e a gente estava falando aqui sobre a paz nos estádios, que é o CIPAV, que é a Comissão Interna, né,
de prevenção a acidentes e violência nas escolas do Estado. Isso começou lá em 2010 em Caxias, quando o governador Sartori era prefeito, e foi desenvolvido lá nas escolas municipais. Em 2012 virou uma lei estadual da então deputada Maria Helena, que hoje é secretária e também primeira-dama. E quando o governo assumiu o Estado em 2015, começou a implementar isso nas escolas estaduais. Seria um início através de um piloto com um objetivo de chegar a 100 escolas em 6 meses e em pouco menos já se tinha aí mais de 1.500 escolas com essas comissões. E hoje nós temos aí mais de 2.500 escolas com essas comissões. O que são essas comissões? São reuniões feitas pelas escolas, onde diversas atores, né, players, eu diria, né, alunos, pais, mestres, pais, mestres, próprios funcionários também, quem eventualmente da comunidade quiser participar, que participam dessas reuniões e discutem e mapeiam toda a parte que envolve bullying, que envolve tráfico de drogas, que envolve problemas de relacionamento entre alunos e professores. Então é dessa forma que a comissão se forma e depois ela desenvolve outras ações para realmente incluir e inserir a cultura de paz nas escolas. O que acontece depois de que o governo do estado divulgou isso através de um filme, um comercial, em que a gente teve aí a ideia de uma das agências do governo, a SPR, de fazer um comercial no modelo lip sync. E o lip sync, não sei se o pessoal lembra, teve aí nas televisões, era os estudantes cantando a música do CIPAV, né, que fala da cultura da paz, fala da comunidade, fala de se unir, de acabar com a violência, com o bullying e trazer isso para dentro do ambiente escolar. Depois desse comercial, que, né, teve uma ótima repercussão, a Secretaria de Comunicação resolveu então fazer, junto com a Secretaria de Educação, um concurso nessas escolas, que produzissem vídeos com esse mesmo formato. E, para nossa surpresa, nós recebemos 340 vídeos dessas escolas do interior do estado e também de Porto Alegre, todas realmente imbuídas nessa junção pela paz. Hoje, a votação é pelo site, né, do concurso, e em 72 horas nós já tivemos mais de 220 mil votos. Então, é um concurso realmente que é transformador, né? É uma ação transformadora, é uma ação orgânica que as escolas e as comunidades participam, né? E acho aqui que a gente pode até passar o site, né, Paulo Sérgio, para quem quiser ir lá olhar os vídeos, realmente é muito legal, porque a gente vê toda a escola reunida naquele processo. Site, né? O site é CIPAV, né? www.cipave.rs.gov.br, e lá as pessoas vão ter lá o link Vote nos vídeos, as pessoas podem entrar www.cipave.rs.gov.br e as pessoas podem votar lá nos vídeos. E o prêmio nada mais é do que a inserção em TV aberta do vídeo vencedor, como forma de reconhecer as escolas. Então, vale a pena, Paulo Sérgio. Vale a pena. Sobre bullying, Paulo Sérgio. Gauchão chegou na sala de aula, chamou a professora. Professora, minha filha está na sua sala de aula e está sofrendo esse tal de bullying. Aí a professora disse assim: quem é a sua filha? Aquela gorducha ali com cara de capivara. Deixa eu... Coerências da vida. Que é fácil. Vamos antes apresentar o doutor Luiz Carlos Bodanese, meu caro procurador-geral de Justiça eterno, nosso cardiologista. Uma alegria estar nesse seu programa mais uma vez. Fiquei um pouco preso pelo trânsito, as coisas assim. A culpa é do Capelari. Coisas do Capelari. O Capelari vai continuar pagando. Foi embora, então. Deixou um séquito, deixou uma... Aliás, um abraço ao Capelari. É o time que continua na gestão, é o time dele, né? Não adianta. Um abraço, estou com saudade do Capelari também. Ele era muito dinâmico, eu acho que ele fez, mas tem muita coisa na cidade. Não, mas hoje se somou a chuva e tudo mais. Manifestações pela cidade. Não, o senhor pode, não tem problema. Tem um crédito, 5 minutos. Mas eu quero trazer um assunto, se me permite, que eu acho que é relevante e que trouxe uma grande revolução aí na mídia eletrônica, falada, escrita e televisada. O estudo PURE é um estudo apresentado no Congresso Europeu, em Barcelona,
que avaliou mais de 135 mil pessoas, olha só, durante 7 anos em 18 países. E ele mostrou um fato interessante. O estudo observacional não é um estudo que se usou medicamentos, o observacional que usou avaliar dieta alimentar e risco de mortalidade. E uma surpresa interessante foi que as pessoas que se alimentam fundamentalmente de açúcares ou derivados, hidratos de carbono, que estão nas massas, certo? Tem risco de morrer mais do que quem come gordura. Olha só, seria algo como uma revolução da pesquisa médica. Por que eu digo isso? Porque... Vou comer gordura que nem um louco. Agora ninguém me segura. Agora a costela vem com tudo. Segura. Hoje eu vou lá pro Piquete. O gaúcho agora está... Não, mas numa época de farroupilha, por isso que eu quis, até foi interessante vir aqui, porque assim, é um momento que o acampamento está aí, a gente não precisa ser tão restritivo. Na verdade, o que se quer dizer com isso assim, é que as pessoas não devem, obviamente, mudar agora radicalmente do açúcar para a gordura e se empanturrar. A dieta está em equilíbrio alimentar. Mas a gordura não é tão deletério assim. E veja bem, comer açúcares em excesso aumenta a mortalidade em 28%. E comer gordura reduz a mortalidade em 23%. Então significa que se a pessoa comer balanceadamente, sem aumentar o peso. Não tem mais sentimento. Eu quero churrasco sem carne, só com gordura agora. Eu só vou comer gordura. Então, assim, o que se quer dizer com isso assim, é que a dieta alimentar balanceada, que inclui frutas, verduras e tal, a gordura necessariamente não precisa ser removida como um todo. E não deve se fazer o que se fez e que está impactando em mortalidade. E na Europa, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo que se analise, porque muita gente migrou para o açúcar e derivados. Então, isso terminou aumentando o peso das pessoas e o diabetes nessas pessoas. E com isso, isso limitou a redução de mortalidade nessa população. Então, na verdade, a gordura não é tão deletéria desde comida com moderação. Então, acho que é um dado interessante. E isso abalou muito, inclusive muitas diretrizes que recomendam dietas. A mim não abalou, a mim libertou. Mas abalou muitos critérios utilizados até então. Então, na verdade, está assim, que a moderação é o sentido. O radicalismo não faz bem a ninguém. Bom, então acho que... Em médio virtus. Aquela velha está... Não, em médio stat virtus, né? Agora, tudo está no meio termo. Essas coisas para nós leigos, né? Aí que nem nós, terça-feira, até o Veiga veio aqui na terça-feira, nós almoçamos juntos lá no... Só dá Procurador-Geral de Justiça aqui. Do Ministério Público. Paulo Olímpio, Gomes Souza, Eduardo Lima Veiga, Roberto Bandeira Pereira e Marcelo Dornelis. Para te ver como está. Vou trazer agora a Simone Mariano da Rocha. Posso? Claro, com certeza. Tá. Vai acrescentar muito aqui ao programa. Não, mas aí nós estávamos nos servindo. E o Enzo, o Lênin Streck. Não, esse nunca foi. Geral nunca foi. Sim, nunca foi. Verdade. E tentou ser. Não acabou, não conseguiu. Mas aí nós estávamos servindo e lá no restaurante do próprio Ministério Público. E o Veiga botou 3 ovos fritos, né? Em cima do prato dele. O tamanho do prato dele era isso? O prato dele é assim. Ovo frito, 3 andares. Frango. Aí eu disse, cara, 3 ovos fritos? Ele, não, agora o ovo frito tá na moda, tá liberado. Né? Então, às vezes, é que nem o café, hora tá liberado, hora não tá o ovo, hora tá, agora a gordura, né? Bom, vamos aproveitar. Os vilões do ontem serão os heróis do hoje, assim... O nosso oncologista esteve aqui, doutora Cornélia, disse que arroz, feijão... Falando sobre as questões ligadas ao câncer, né? O ambiente ácido, as pessoas que comem muitas coisas ácidas, acho que é um ambiente muito propício. Exatamente. É que isso, na verdade, é o avanço da ciência, na verdade. É que muito se deduziu, que se fez uma ligação muito interessante. Bom, o colesterol está na gordura, então se reduz gordura, reduz colesterol, possivelmente bem. Só que isso não é tão mecanicista assim, não é tão simples. Não é como uma equação simples. Vem cá, o Gilmar Mendes, ele come muito ácido, as coisas. Talvez. Não, ele não come, ele é o ácido. Ele já é. Ontem levou 9-0, ele não teve coragem. Não apareceu. Ele ia levar 10-1. Ele ia levar 9-1. E se vai o Barroso, ele leva 10-1. 10, levou 9-0, não compareceu na votação ontem. Lamentável. E ele disse aí na Rádio Gaúcha que o tribunal estava absolutamente contra o Janot. Revelou exatamente o contrário. Mas que coisa de louco. E aí que tá, ele teve um espaço estrondoso em todas as mídias possíveis, né? Dizendo isso, atacando, e no outro dia ficou lá, não teve coragem de aparecer para... O Supremo Tribunal Federal não registra em sua história momento mais patético
do que esse que nós estamos vivendo nos últimos 2 anos. Pode o ministro ter um instituto de direito público como ele tem? As vedações. E pedir patrocínio para empresas que ele julga? Paulo, Eu ia chegar. Paulo, vamos combinar. É o seguinte, tem coisas que pode, que a lei permite, mas tem coisas que não se deve fazer. Porque é legal, mas não é moral nem ético. Pois é, não é ético. Mas isso não é nem legal. Não, mas no caso é um pouco mais, né? Assim, as vedações da magistratura são as mesmas do Ministério Público, né? Então ela te permite tu ter uma função outra que seja de professor, uma só, de professor, mas tu pode ser sócio em alguma atividade desde que não tenha a direção, etc. Né? Não seja do Conselho de Administração. Agora, tu fazer, isso é uma coisa, então ele poderia ter, em tese ele poderia ser sócio, né, ter cotas e tal, isso poderia. Agora, fazer esse tipo de contratação é que não tem dúvida de que não, né? Não pode. Esse conúbio é que não funciona. Não. Aí não. Você já parou para pensar que a Assembleia Legislativa é como uma grande rede social? É exatamente o lugar onde você pode defender suas ideias junto a seus representantes, fazer comentários, opinar, acompanhar os debates das políticas públicas, compartilhar os eventos com seus amigos, participar de importantes decisões e curtir o exercício da cidadania. Sem defender suas ideias junto a quem os representa, você e suas necessidades ficarão de fora. Podem ficar fora exatamente do alcance de você se não participar. Participe ativamente do que acontece na Assembleia Legislativa. Esta é uma rede tão importante que deveria ter mais de 11 milhões de seguidores. Os gaúchos. Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, doutor Luiz Carlos Bodanese, informa. Neste Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio, as entidades médicas intensificam ações para reduzir o número de óbitos. Anualmente são registrados mais de 12 mil casos no Brasil. Com atenção e orientação profissional, é possível evitar muitos casos de suicídio. Conselho Regional de Medicina do Estado é exatamente um estado de alerta pela saúde. Os médicos veterinários são profissionais imprescindíveis à sociedade. O senhor que tem uma médica veterinária em casa, doutor Nestor Rain, eu tenho outra na minha casa. Mas tu quer casar comigo? E estão sempre presentes no nosso dia a dia, desde os cuidados com animais de estimação até a produção e segurança dos alimentos de origem animal. 9 de setembro foi o dia do médico veterinário. Estamos vivendo a semana do médico veterinário e fica aqui a homenagem do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Responsabilidade e cuidado com a vida. Reforçamos esses cumprimentos aos médicos veterinários e também recentemente ao dia do engenheiro agrônomo, né? Porque são essas pessoas que fazem aqui no Rio Grande do Sul e no país o setor do agronegócio, tanto empresarial como familiar, é o responsável pelo equilíbrio da balança de pagamentos, por nós termos alimentos que chegam à nossa mesa com preços ainda razoáveis para o combalido do bolso do brasileiro. Mas a medicina veterinária, a agronomia também com grandes avanços, que foi a esteio que tu acompanhaste e cobriste esse assunto, agricultura de precisão e tantas outras modernidades, a medicina veterinária avançou muito. E destaco um ponto principal, que é o bem-estar animal. Cada vez mais há uma preocupação dos profissionais da medicina veterinária com dar aos animais que são alimento da nossa mesa, ou que são, como dissesse, animais de estimação, eles têm cada vez dado mais importância a este ponto específico, que é o maltrato aos animais. Quem fosse a uma propriedade pecuária há 50 anos atrás, veria coisas, hoje é um ambiente completamente diferente, sem cachorros, trabalhando com o gado, não sei, em ocasiões especiais, animais treinados como border collie, com ovinos, há um cuidado no transporte, há um cuidado no dia a dia, no trato com os animais, que eu considero algo louvável, que se deve ao empenho e ao trabalho dos médicos veterinários. Fica a minha homenagem. Não, nessa linha, as notícias, não lembro se de ontem ou de hoje, é da questão do Pampa Safari, né? Pois é, eu ia perguntar como é que isso... Porque, não, as notícias vieram de que não se foram inconclusivas a ponte de que havia
tuberculose nos animais mortos. Ali é um negócio que começou a dar prejuízo e inventaram a tal. Nós interferimos diretamente nisso. Eu fiquei uma tarde inteira numa reunião sobre isso, né? Mas, na verdade, acabou quem acabou entrando com uma ação antes foi a deputada Regina Becker. Ele tem uma liminar aqui no Estado que proibiu as mortes até que tivesse um laudo mais conclusivo. Tuberculose começa a bater os animais. E nós estávamos interferindo, o Ministério Público instaurou um inquérito civil lá em Gravataí, que é onde foram fazer visitas em loco e tal, e realmente a situação não era bem aquela como foi apontada. Agora, o Pampa Safari começou numa ideia bem intencionada, do ponto de vista de quem o instituiu. Era muito confortável para os animais, era muito confortável, e aquilo foi se degradando com o tempo. Hoje eu estou convencido que seja o Pampa Safari, seja o que aconteceu em Buenos Aires, por exemplo, todos os animais daquele zoológico que é próximo a Palermo estão sendo transferidos para reservas ambientais de animais que não podem mais estar na natureza, porque eles não conseguem mais assimilar o quão brutal é viver. Eles não têm mais mecanismos de defesa. Então, há reservas especiais para esses animais no mundo todo. Buenos Aires já desativou o seu jardim zoológico. Eu acho que no futuro... Meu irmão morava pertinho ali do zoológico, quase na frente. É um lugar interessante da cidade. Eles acabaram com isso nos circos. Você lembra que nos circos não tem mais animais. E acho que a extinção dos jardins zoológicos é uma questão de tempo também. Porque se a gente analisar, assim, colocar a mão no coração e na sensibilidade, é brutal pegar um animal que está numa savana na África, trazer ele para um clima, ou aqui, ou vai para um clima muito frio em outro lugar. Prisão perpétua. Então, acho que essas é uma questões, condenação à prisão perpétua. Isso também, isso vai ser otimista. Mas a não ser que sejam animais recuperados da natureza, muitas vezes maltratados por outras pessoas e que eventualmente também não feridos e que passam por um tratamento e que muitas vezes não conseguem voltar à natureza. Mas tem as reservas, quer dizer, aí vão para as reservas. Deixa lá, não traz os animais para ambientes completamente estranhos. Os parques na Flórida também, né? Boa noite a todos. Gostaria de dizer que aqui em Viamão estamos comemorando hoje 276 anos de existência da cidade. Abraço a todos, em especial o Dr. Nestor Rai, o Alessandro e a Virgínia de Viamão. Um abraço para esse casal. Parabéns a Viamão, né? E parabéns para essa cidade histórica que tem tanto significado para a história do Rio Grande do Sul. Que é Viamão. Rogério Vaz Mendelski. Vaz? Mendelski. Vaz. Faz que faz, mas não Vaz. Pergunta ao Procurador de Justiça, doutor Marcelo está. Um grande abraço ao Rogério, nosso amigo querido. É uma grande figura, uma grande personalidade do grande. Pergunta ao Procurador de Justiça, Marcelo Dornelles, se um diretor de um órgão público pode cancelar uma designação do governador Cláudio Pacheco. Se um diretor de um órgão público pode cancelar uma designação do governador? Se esse órgão público for do Estado, por óbvio que não, né? Porque ele está subordinado hierarquicamente. Não se aconselha. Não aconselhamos que faça isso. O Cláudio Pacheco que está perguntando. Não está tão claro, assim, a princípio, não. Se é uma decisão da publicada no Diário Oficial. É o chefe do Executivo. A não ser que seja, talvez, uma autarquia que tenha alguma independência, mas não está muito claro. Mas, em tese, não, né? Em tese, não. O Luciano está pegando o nosso mote inicial aí, dizendo Paulo Sérgio é uma melancia. Luciano. Não, eu tenho cor partidária, tenho cor clubística. Eu tenho tudo, como qualquer um. Falando em cor clubística, eu quero homenagear o Brigadeiro. O Vasco da Gama é o clube mais negro do Brasil. Quem leu o livro O Negro e o Futebol... O Vasco da Gama foi o time mais tolerante, o time que sempre acolheu os negros. Todos os outros times brasileiros, sem exceção, mais tempo, menos tempo, foram clubes fundados por pessoas de descendência europeia, é o caso do Grêmio, do Internacional. Todos tiveram resistência. O Vasco da Gama, desde o seu nascedor, pelas suas origens portuguesa, acolheu os jogadores negros. Então, o Vasco da Gama é o único time brasileiro que tem esse galardão na sua história. Colorado eu homenageei o Vasco da Gama, mesmo tendo dado aquela tunda no meio. Mas pô, o outro que desperdiça a rica cara de Colorado. Olha a tranquilidade. O único que desperdiça a rica cara de gremista, outro de cara de Colorado. Tu és gremista, mas com a rica cara de Colorado. Família, pais, tios, avós e primos. Ela é de torcida organizada ainda, eu sei que eu sou Colorado mesmo. E grande zagueiro, viu? Então tem dois zagueiros aí, né? Mas eu família queria pegar, viu, Paulo, essa dica aí dos animais. E eu queria colocar aqui sobre a mesa. Você falou sobre vida, o maus tratos. É o bem-estar animal.
e os maus tratos dos seres humanos. Tá bom, aí. Eu fico... Pelo jeito tá liberado. Não, eu fico realmente no dia a dia, cada vez mais eu me surpreendo com isso. Né? Por quê? Você não tem mais o direito de ir e vir. Nos foi tolhido isso. Certo? Você passa, certo, a ter medo de sair de casa para ir comprar um pão na esquina. Certo? São milhares de mortos por dia e o troço banalizou de uma tal maneira que ninguém mais fala disso. Mas quer lhe consolar, vai piorar. Não. Vai piorar. Do jeito que... Olha só. E é um negócio que a gente banalizou de uma tal maneira que eu fico surpreso. Mas o que não banalizou no Brasil? Quer ver que o Jorge Lisboa Goelzer lá de Erechim, o núcleo de poder central, como hoje estamos verificando aí com as denúncias, né? Com as facaturas do Lula, já condenado e respondendo a outros processos, juntamente com expressivos assessores. Temer acaba de ser mais uma vez denunciado, igualmente com seus ilustres assessores. Isto significa solidariedade entre companheiros sentados no banco dos réus e nós, pobres mortais, desencantados. Jorge Lisboa Goelzer, como uma corrupção. O Jorge Goelzer, ele sempre participa do programa, certo? E aqui eu vou dizer de novo, nós temos a obrigação, o ano que vem, certo, de mudar isto. E é a senhora e o senhor que tem o seu título de eleitor que pode fazer isso. Porque se continuar sendo eleito as mesmas pessoas, as coisas continuarão do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Certo? Então, outro dia, um telespectador participou conosco de intervenção militar. A intervenção, ela se dará o ano que vem. E o eleitor que terá esse poder. Mas não vai fazer, brigadeiro. O senhor está O Zezé de Camargo disse que não houve. Não houve a ditadura. Não, mas aí eu vou concordar com ele. Porque ditadura não houve não, procurador. Opa! Não houve não. Ditadura tem em Cuba, ditadura tem na Coreia do Norte. Também tem. Pois é. Não, mas então, aí é uma confusão de achar que ditadura é só da direita ou só da esquerda. Sim. Ditadura em todos os sentidos. Então, tem em pronto. Cuba, teve na China e teve no Brasil. Aí, pelo amor de Deus. A gente teve um sistema uma das ditaduras que tinha... mais sanguinárias foi o Getúlio Vargas. Sim. E aí? De 30 a 37, depois... Não era militar. Sim, não era. Mas era... Às vezes ele botava uma farinha. Coronel, né? Isso, é. Sim, mas são coisas que se fala. Certo? Nós tínhamos Congresso, nós tínhamos eleição. Nós elegemos governadores, prefeitos naquela época? Opa. Elegemos, sim. Então, durante um período, não, mas a maioria do tempo... Eu não conheço a história, né? Certo? Então, olha só. O primeiro governador eleito foi Jair Soares, aqui depois de 64. Sim. Então, depois de 64. Em 82. 82. Sim. Então, não. Não, mas houve sim. De 64 a 82 não houve eleição. Os governos militares eram eleitos. E nem nas prefeituras de fronteira e nas grandes cidades. Nas grandes cidades, certo? Em todas as outras existia, certo? Os governos militares eram eleitos, como é eleito o presidente americano, para um sistema que não é um sistema direto, é um sistema indireto, mas eram eleitos, certo? Ninguém ficava passando de pai para filho, como em algumas ditaduras que todos nós conhecemos. Ou de irmão para irmão. Ou de irmão para irmão. Né? Então, eram governos duros, os governos militares eram duros sim. Agora, se a senhora e o senhor não estavam roubando, não estavam matando, não estavam sequestrando, não tiveram problema nenhum. Nenhum. Eu preciso falar. Pode falar, mas eu vou falar. Claro, aqui, ó. Claro. Sabe o que é isso aqui? Claro. Debate. Se você não estava roubando, não tava, e estava a favor do governo, não estava contra, não tinha problema nenhum. Depende também do que estava falando. Se não estivesse falando, não tivesse contra o governo, estava tudo bem. Não, eu acho assim, ó, o nosso debate, né, começou porque talvez o senhor entendido mal, achou que eu de alguma forma tenha dito que a ditadura seria de direita e de esquerda. Não sei, absurdamente, até porque na minha condição e pela minha pessoa nunca tive situação partidária. Acho que a ditadura todas elas são, não importa de onde. Seja de direita, seja de esquerda, seja comunista, seja ditatorial. Não posso ouvir que não houve ditadura no Brasil, porque houve.
Né? Nós não tínhamos eleição, nós tínhamos censura. Vamos dizer que houve uma dita mole no Brasil. Não foi mole, foi dura. Foi dura, nós tivemos as 5, nós fechamos Congresso, então nós podemos até dizer que, de alguma forma, ela pode ter sido menos danosa do que outra. Quando mas que vamos nós dizer que não houve. E acho assim, para terminar, eu sou contra qualquer tipo de ditadura, de qualquer ordem, de qualquer natureza. Seria uma audácia dos meus trabucaços contra as armas nucleares, mas eu queria dizer, na minha opinião, assim, por um viés profissional e um viés de vida no direito, né? A ditadura é afastar-se da Constituição. Havia um jurista uruguaio, Eduardo Couture, que dizia: não há caminho fora da Constituição. Quando o país se afasta da Constituição, há um golpe. Não isso que estão alegando agora aqui com o impeachment, porque os que acharam legal o impeachment do Collor acham ruim o impeachment da Dilma. Mas nenhum deputado, e mesmo agora, depois das experiências, se preocupou em fazer uma nova legislação do impeachment. Os que foram a favor do impeachment da Dilma são contra o impeachment do Temer. E não se preocuparam em fazer uma legislação de impeachment que determine pelo menos a fundamentação do voto. Tu vota sim ou não para afastar alguém com um mandato eletivo. Nem essa preocupação as pessoas tiveram. Não, afastamento da Constituição é um golpe de Estado. O que pode se discutir em relação a 1964, para mim, o Hélio Silva discutiu naquele livro, e tem um título feliz, que é o golpe ou contra-golpe. Porque hoje a esquerda já disse que ela golpearia, se não golpeasse a direita, golpearia a esquerda. Isso é uma outra questão. Isso me parece uma verdade histórica irrefutável. Mas houve realmente golpe de Estado. Também concordo com isso. Os golpes podem ser de esquerda, podem ser de direita, pode ser de qualquer... O que está se discutindo aqui é a qualidade da democracia que veio depois do regime militar, qual é os avanços de cada... que se viveu sobre cada regime. Nós vivemos realmente essa questão do golpe de Estado, mas aquele gargalo histórico levou a isso. Hoje, isso já é uma questão que está comprovada documentalmente. O Jacob Gorender, no livro Combate nas Trevas, e outros revolucionários da época diziam que queriam a luta armada, que eles queriam impor uma ditadura do proletariado. Então, golpearam, contra-golpearam, mas houve realmente um golpe de Estado. Agora, a discussão sobre a qualidade de vida, sobre a degradação da democracia, porque a democracia não é só a eleição, é depois manter as instituições funcionando legalmente. Aconteceu tudo que Figueiredo eleições livres, tudo imprensa, que ele projetou etc. aconteceu, que nós íamos nos afogar na corrupção. Está aí. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o nosso CREA-RS. CREA-RS em Foco. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, dentro de suas competências legais, entende que as autoridades do Estado devem dar exemplo institucional e legal, fazendo cumprir a Lei 14.555, que regula a elaboração de planos sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios no Rio Grande do Sul. Esta lei, que determina a contratação de profissionais, engenheiros e técnicos pelo Corpo de Bombeiros, deve ser cumprida e implementada. Uma das medidas a ser adotada pelo governo do Estado é a imediata separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. Já está separado, né, Tiago? Está por lei, mas não está efetivado ainda. Não está efetivado. A segurança da sociedade deve ser prioridade. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Vamos aproveitar agora para falar da nossa Unicred. Ela tem uma novidade para você investir em energia solar. O crédito sustentável oferece financiamento para a compra de até 100% do equipamento em até 72 vezes. E você, com a Unicred, fique com a certeza de que é mais fácil ter energia limpa e renovável, que reduz a sua conta de luz e valoriza seu imóvel. Faça um investimento que traz mais benefícios para você e coopera com um mundo melhor. Aproveite o crédito sustentável da Unicred e tenha energia limpa na sua casa. Já estou providenciando, viu, Nestor? Vou voltar na minha casa lá com o financiamento da Unicred. E vamos agora ao quadro de saúde, com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, e agora também este multifacetado Gilberto Schwartzman, que é presidente da Bienal do Mercosul. Fale, doutor Gilberto.
Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwarzman, sou especialista no tratamento do câncer. O melanoma maligno é o câncer de pele mais difícil de tratar quando ele já estiver espalhado pelo organismo. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes no tratamento dessa doença. Por décadas, buscam-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército no combate ao câncer. Faz sentido, não é mesmo? Se o nosso sistema de defesa foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação de nosso sistema imunológico contra as células do melanoma maligno. Os resultados são extremamente promissores. Converse sobre isso com seu médico. Doutor Gilberto Schwarzman, muito elogiado aqui pelo doutor Bolanese, que é fã do senhor e da sua equipe, hein? Vindo de um médico, realmente, eu também sou fã. Eu também. Seleção rigorosa, eu concordo. Doutor Gilberto e da sua equipe de trabalho aí. Maravilhosa equipe. Aprovo novos agentes de segurança, mas com delegacias e presídios lotados, vai continuar tudo a mesma coisa. E este prende e solta por falta de vagas e o povo refém da criminalidade. Marcelo Portes e Canoas. Por isso que a gente tem que começar de baixo, até pegando um pouco o gancho aí do Brigadeiro, e quero reforçar a importância dessa campanha para as novas gerações, para as futuras gerações, que é a ideia realmente da cultura da paz, e acredito que seja algo que a gente precisa levar para as escolas. Também é o entendimento, e também agora levando um pouco para a questão do público, né? Do que é público. Lá quando a gente tinha moral e cívica, não era só para, né, prestar condolências, né, aos militares e ao exército, tinha também um pouco disso, um pouco de entender o que é público, que está cada vez mais distorcido na sociedade. E talvez seja por isso que na democracia a gente está aí fadado a ter muita corrupção. Porque lá de pequeno, lá da escola, acredito que as nossas escolas não tenham mais essa visão, não tenham mais essa visão de instruir as crianças a entender o que é público, a entender o que é a cultura da paz, a entender o que é uma boa relação democrática entre os seres humanos. Nós perdemos isso, inclusive, na família. Né? A família veio sendo bombardeada há décadas. Né? E justamente esse núcleo, esse pequeno núcleo, é que é justamente a força de toda a estrutura de uma sociedade. Na hora que você destrói a família, você destrói a sociedade. Mas o que não foi destruído no Brasil? Não ficou pedra sobre pedra? Tem uma situação que concordando com tudo isso, mas que agravou isso, é a questão da droga, né? E hoje pela manhã nós fizemos na verdade a apreensão foi ontem, hoje de manhã nós fizemos uma coletiva, o Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal, que foi apreendido ontem 1,5 toneladas de maconha nos caminhões vindo do Mato Grosso para cá. Isso, as informações apontam que seja em torno de... Isso é uma vez por semana. Então, a quantidade de droga que é utilizada, né? Por mais que se tenha repressão, por mais que se tenha apreensão, as pessoas usam. Então, a utilização da droga, cada vez por mais pessoas e cada vez mais jovens, ela acaba afetando tudo isso. A relação com a família, a relação com o Estado, a relação entre tudo, né? Então, por exemplo, a questão anterior que o ouvinte colocou aqui da segurança, né? Tem tudo a ver com a droga e presídio, droga e sistema prisional. Então, a Segurança Pública tem tratado isso, o Ministério Público tem tratado isso com prioridade, porque enfrentando a questão do sistema prisional e da droga, é uma consequência natural de diminuir a violência. É uma consequência natural. Agora, tem que ter a colaboração de todos, né? Porque a quantidade de usuário de droga, quer dizer, ela fomenta todo esse mercado. Eu tenho uma ousadia, assim, de dizer que a droga é uma batalha quase que perdida, mais ou menos como a dos fumantes. A droga essa questão de droga só vai melhorar no dia que os países no mundo fizerem um concerto de nações para acabar com a droga no nascedouro. Quando dispara a carga de droga que vai para Miami, que vai para a Europa, para os portos, vem ópio da Ásia, etc. Quando sai ali uma lancha, um navio desemboca no mar, um avião cruza o oceano com droga, ali você já perdeu a batalha. Ali acabou. Acabou, esquece. Mas é com todo, né? O verdadeiro deve conhecer melhor. Mas pega, por exemplo, a questão da Bolívia, né? O próprio Estado todo. A coisa da Bolívia, olha o que aconteceu na Colômbia, o Paraguai, quer dizer. Eu não quero tratar a Por isso, mas você concorda, né? Mas aí que está o Estado. Nós não devemos devido ao Conselho das Nações, deveria acabar. Nós não devemos tratar uma nação, com a nação boliviana, como um narco-estado.
Mas quando um governo ele estimula a produção da coca, ele poderia estimular a produção de milho. Tem sindicatos cocaleiros? Certo? Poderia, de uma outra... lista. Certo? Agora, ele não, ele estimula a produção de coca. Por quê? Porque ele vive disso. E não permite o consumo, não é aberto o consumo de drogas. Então, é uma coisa que a gente tem que... Coca sim, mastigar, coca e tal. E as nossas fronteiras... Maconha, crack. E as nossas fronteiras, que são muito extensas, precisaria ter, sim, muito investimento, certo, do poder público, com Forças Armadas, Polícia Federal, todo esse aparato para diminuir um pouco. Né? É que nem o problema das armas. Né? Como é que você vai enfrentar o bandido que está com um fuzil na mão? Ele vem para cima de você com um fuzil na mão. E muitas vezes o nosso policial, ele não tem aquele armamento, ele tem uma .40, às vezes até uma carabina, uma .40, mas não tem a letalidade, certo, de um fuzil desse de assalto que ele entra, ele não é comprado na loja. Né? Não adianta querer desarmar a população, a população não é desarmada que vai por aí. Por quê? Porque ele Tem que fazer esse controle de fronteiras para evitar que armamentos pesados, altamente sofisticados, cheguem na mão de quadrilhas que no Rio de Janeiro pode derrubar um helicóptero. Tinha ponto .50, metralhadora ponto .50. Né? Mas foi feita uma revolução silenciosa no Brasil, não sei se você vai falar. Não. Foi feita uma revolução silenciosa no Brasil. Por exemplo, nós vivemos uma histeria em relação ao meio ambiente. O meio ambiente tem um trato histérico no Brasil. O Brasil é o país do mundo que mais preserva o meio ambiente e que mais tem, do ponto de vista da preservação na linha do tempo, áreas ainda intocadas. A Europa já destruiu a sua capa florestal 6 vezes e remontou de novo. Os Estados Unidos, a não ser os seus parques federais e estaduais, que foram feitos até num aspecto visionário na década de 20, Yellowstone e tantos outros parques em estados americanos. Os Estados Unidos é absolutamente liberal, destrói florestas, remonta de novo. Nós temos uma Amazônia que hoje não é mais dos brasileiros, a Amazônia hoje tem lá 4 mil ONGs que exploram a nossa biodiversidade. Os produtores brasileiros preservam 20% da sua área de reserva legal. Não há nenhum paralelo em direito comparado ambiental no mundo de alguém que faça isso. Nós somos o país que mais preserva e o país que tem a pior fama. E o presidente da República, num momento, eu não estou dizendo que ele é imbecil, num momento imbecil, estava num país nórdico, não me lembro qual, e disseram que não iam mandar mais 5 milhões, mas enfia os 5 milhões onde bem lhe aprouver. Esses países estão com ONGs aqui na Amazônia explorando essa biodiversidade e querem nos dar lição de moral. Demoliram a sua natureza. Reportando aqui. Rússia? Não, foi a Noruega. O Evandro Ricardi. Demoliram o seu... O Evandro Ricardi, plagiando aqui uma frase do grande jurista, que eu sou grande admirador, Marco Aurélio Barbosa Leal, ex-presidente do Tribunal de Justiça, que disse, como presidente do Tribunal de Justiça, no programa que tinha saudado os 3 poderes, Marinha, Exército e Aeronáutica. O Evandro Ricardi. Pois aqui disse o general João Batista Figueiredo, o mundo verá o que eles farão com tanta democracia. Vou repetir. Como? Presta atenção, depois tem pergunta. O mundo verá o que eles farão com tanta democracia. Jogarão a nação num lamaçal de dimensões continentais, onde o povo fundará na corrupção, na roubalheira, na matança, até que se instaure o caos social, seguido de uma inevitável guerra civil. Chegando este momento, o povo clamará nas ruas pela democracia implantada por nós em 64. João Batista. Isso é uma crítica à qualidade do povo brasileiro, porque a democracia, em outros países, ela dá certo e vice-versa. Por isso ele preferiu. Dá certo nos Estados Unidos, dá certo na Inglaterra, dá certo na França, dá certo na Itália, dá certo no mundo afora. Só aqui que não dá certo, quer dizer, o João conhecia o povo, porque ele está escolhendo o povo brasileiro. O cheiro de porque em outros lugares a democracia viceja, não dá certo, não é importante. Mas eu acho que é uma comparação. Mas acredito que a comparação tem que ser feita com democracias ainda jovens. A gente tem uma democracia muito jovem. Então vamos para a democracia jovem, vamos para a Austrália.
Mas a Austrália tem um outro tipo de colonização. Não, pior, aqui, né? A Austrália foi colonizada por degredados ingleses. Degredados. Que atravessaram o oceano para... Mas que não eram totalmente donos das terras. Não eram as capitanias hereditárias, como a gente falou aqui, que passava de pai para filho, que eles se tornaram coronéis, que eles faziam o que bem entendiam. Olha que eles já desde cedo... Mas você quer a civilização mais violenta que a civilização americana? Distribuía cobertores com cólera para matar os índios. O oeste americano foi uma selvageria, foi uma chacina, foi um genocídio. Nunca houve limitação de terras, nunca houve reforma agrária. E o que é os Estados Unidos? Em democracia. Por uma questão de meritocracia. Mas ali já tinha meritocracia. Mas sim, tinha. A força. Mas é uma meritocracia. Olha o que disse João Batista. Não é a meritocracia da assinatura. Aqui era a meritocracia da assinatura. Fizeram horrores. As linhas férreas que cruzaram os Estados Unidos e se encontraram. Foi uma história de violência. Sim, claro. Duas guerras civis. Mas por que os Estados Unidos é uma grande democracia, na minha opinião? Que os Estados Unidos passou pelos traumas que ensanguentaram a nação, que lhe fizeram valorizar a democracia. Guerra Civil Americana, o envolvimento na Primeira Guerra Mundial e envolvimento total na Segunda Guerra Mundial. Os países que passam por esse tal, que veem os seus soldados depois se meteram em intervenções desastradas no Vietnã, mas seus filhos morrendo e voltando, o sujeito preserva, sabe que aquilo é caro, aquilo é caro não é do ponto de vista do dinheiro, é difícil instituições fortes. Então as pessoas respeitam, porque quando tu questiona um americano, que tu acha um absurdo negócio, está na lei. Isso. Não tem Olha o que diz Figueiredo sobre Copa do Mundo. É a meritocracia. Olha o que diz Figueiredo sobre Copa do Mundo, quando propuseram que a Copa do Mundo de 86 fosse aqui. Você já viu, dizendo para o jovem, você já viu a seca do Nordeste? Viu? Não vi. E você acha que eu vou gastar dinheiro com estádio de futebol? Tá louco. Estava certo o João Figueiredo nesse particular. Eu acho que nós estamos... Certíssimo nesse particular. Nós estamos comparando algumas decisões equivocadas que hoje nós sabemos que foram corruptas com o sistema, né? Então, nós estamos discutindo o sistema, a democracia e a ditadura. Sim. Evidente que nas duas situações vão ter pessoas corretas, vão ter pessoas bem intencionadas e vão ter pessoas corruptas, nos dois sistemas. Então, eu acho que o problema é pegar o que hoje nós estamos vendo, que os últimos detentores de mandato, pelo menos, utilizaram, sim, o mandato em causa própria, em causa de corrupção. É isso que nós temos que ver. Não é o sistema que levou a isso. O sistema... Acho que o eleitoral que leva a isso, dos financiamentos de campanha, das campanhas caras, isto que leva... O povo brasileiro, em sua grande maioria, só deposita lixo nas urnas. Essa que é a grande verdade. Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim. Milor Fernandes. O que a gente dessa? Muito boa. Eu acho que o Brasil passa por uma necessidade de maior civismo e nacionalismo. Acho que essas duas palavras preenchem tudo. Acho que o Brasil, eu estive na Austrália, visitei a Austrália um ano atrás, é surpreendente. Chega no aeroporto, a gente não pode acreditar, um país que tem 200 anos, um pouco mais que 200 anos, que fez agora, tem um pouco menos que metade do nosso tempo, e tem uma cultura, o povo foi lá e assumiu aquilo, isso é nosso e nós vamos fazer acontecer. Então, o Brasil passa por uma necessidade de uma revisão do sistema de ensino. A Coreia do Sul se transformou quando começou a investir em ensino. E rapidamente. Né? A Coreia do Sul disse, como é que vamos crescer aqui? Veja a Coreia do Sul em 40, 50, com aquela guerra, quase se destruíram. Começou em 1960. 60, é algo em termos de menos de 60 anos. Se tornou mas olha o homem que Deus botou lá e olha o homem que Deus botou aqui. Nós vamos agora ao ponto final com FCDL, que comércio Egimo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Olha o que disse o João Figueiredo. Estou pegando os sozinhos do João Figueiredo, peguei do Milor aí, em 1980. Isso é para te ver com quem está lidando. Ficou procurando. Vocês querem. Vocês não precisam procurar. Frases de João Figueiredo, tu encontra todas aqui. Sim, mas tu estava procurando. Eu só abri frases de João Figueiredo. Como de qualquer um. Como de qualquer um. Vocês querem, então, vou reconhecer este sindicato como partido, o PT. Está reconhecido? Tá, então não esqueçam que um dia este partido chegará ao poder e lá estando tudo fará para instituir o comunismo.
Nesse dia, vocês vão querer tirá-los de lá. E para tirá-los de lá será à custa de muito sangue brasileiro. E o sangue brasileiro está jorrando nas ruas, na saúde, está jorrando nas ruas, eu falei na saúde, está jorrando nas ruas, no trânsito, está jorrando nas ruas, na violência. Que frase, hein? Essa frase é fantástica. Mas eu não conhecia. É no que redundou tudo isso. Somado aos conchavos com os outros partidos, e hoje o PMDB é um dos grandes líderes de tudo que está acontecendo no Brasil. Desculpe, vamos tirar aqui o governo do Estado com o Sartori, que é um homem sério e correto. Isso não pode generalizar que não é para todos. Exatamente. Nem para o PT é para todos. Claro. Nem para o PT. Nem para ninguém a generalização é boa. Né? Temos ilhas de excelência, vamos dizer assim. Ilhas de excelência. Seu ponto final, então, doutor eu acho que Bolanes. assim, acho que a ponto final nosso é exatamente chamar a atenção desse aspecto. Então, quando nós comentamos a dieta, que ela o radicalismo, não existe uma dieta ideal, mas existe uma dieta possível e equilibrada. Eu acho que essa é a grande contribuição que esse estudo veio mostrar, que essa dieta, só um tipo de alimento saudável, não. A gente pode ter uma dieta balanceada desde que a gente cuida da saúde no sentido de manter atividade física, controle do peso e moderação na qualidade do alimento, que inclui frutas, verduras, podendo-se comer gordura, não exageradamente, e moderação no açúcar. O açúcar é o grande vilão, sim, por diferença. Pô, tinha os livros, o livro aqueles brancos que matam, né? Açúcar, farinha, o sal e a cocaína. São os quatro. Então, o açúcar gerou um problema mundial hoje, sabe que ele é realmente deletério e está na base do aumento do peso da população e do diabetes futuro das pessoas que estão vivendo mais. Só não se conseguiu reduzir mais a mortalidade, isso é notável dizer, porque exatamente isso está acontecendo. Na Europa, com a vacinação e saneamento, novas drogas, conseguiu-se reduzir mortalidade. Não está se aumentando porque realmente não se conseguiu reduzir peso. Paulo Sérgio, democracia tem na savana, aqui no Brasil só tem ladrões. O João Figueiredo disse uma vez, não precisei olhar, ele que mandou, prefiro o cheiro de cavalo do que o cheiro de povo. Ele tinha toda a razão, o Dodge está mandando dizer isso. Seu ponto final, Nestor Rein. Eu gosto muito de estamos na semana Farroupilha, né? Eu gosto muito acho que ele escreveu a maior obra literária da história do Brasil, que é o Hélio Veríssimo com o Tempo e o Vento, né? Acho que está acima de Grande Sertão Veredas, de outros clássicos da literatura brasileira. E no Solo de Clarineta, que é a obra memorialística dele, ele diz que nesses momentos de escuridão, o homem deve, claro que figurativamente, acender uma vela na escuridão. O que é isso? É que cada um tem que tentar fazer o seu melhor, né, do ponto de vista de respeito às instituições, do ponto de vista do seu comportamento pessoal. A partir disso, nós vamos chegar a essa mudança que o Brigadeiro preconiza, que é votar dentro de novos elementos de peso e de ver como as coisas andam do ponto de vista do comportamento dos políticos. E aí nós vamos fazer essa renovação baseada numa ideia um pouco mais ética e séria em relação ao país. Paulo Sérgio, os militares eram patriotas. Tem algum general milionário? General não, mas brigadeiro tem. Seu ponto final, brigadeiro. Que torpedo no casco do navio, hein? Nossa Senhora! Milionário de amigos. Não, milionário de amigos. E aquela lavourinha de milho que nós fizemos juntos lá meio a meio, por isso milionários. Mas, Paulo e a mesa, doutor Dornelles, eu aprendi com o Paulo a criar o debate, né? Mas eu já tenho falado muito aqui e o caminho hoje Ele é antimilitar. só tem um, é o caminho do voto no ano que vem. Na democracia. Não há. Então, alguns telespectadores falam muito em intervenção, a gente vê nas mídias sociais direto. Não é. O caminho não é esse. O caminho é o caminho democrático e o caminho, sim, do voto do ano que vem. Então estamos fritos, não tem caminho. Então. A senhora e o senhor têm a responsabilidade, têm o dever de mudar isto que está aí. E é a senhora e o senhor, com o voto, que vai mudar. Eu queria deixar, no final, um grande abraço para os amigos lá da King Blindagens, para o Gabriel, para a Gabriela, para o Jean e para a Merielle. Um abraço para vocês e um beijo no coração de vocês. Falar nisso, vamos blindar os carros, né? Tá
Problemática. Marcelo, que dupla, que milionário e Paulo Rico. Sou eu, ponto final. Sim. E o Nestor, que é? Milionário e Paulo Rico. Milionário e Paulo Rico. O Nestor com Fazenda no Uruguai. Fazenda no Brasil. Fazenda no Uruguai. Fazenda no Uruguai. Que eu tenho saudade da minha infância. Bicidadania. É uma loucura. Para me esconder dos credores. Eu queria dizer que a minha contrariedade é contra qualquer ditadura. Nunca tive nada e nem terei contra militares, muito antes pelo contrário, eu tenho um respeito e uma admiração e grandes amigos, mas eu sou contra qualquer ditadura. Acho que nós temos que investir sim na democracia, investir no sistema eleitoral e mostrar que na democracia as instituições estão funcionando. Hoje, uma nova denúncia do Procurador da República contra o Presidente da República. Né? Então, são coisas que são novidades no Brasil. Né? É verdade. O Supremo Tribunal Federal tirando um outro caricato, tomando posições firmes e tal, em favor, olhando as coisas com uma forma republicana. Um e outros. Toma de uma forma republicana. Então, eu acho que nós, mudando o sistema eleitoral, nós temos condições de melhorar um pouco. E dizer assim que hoje, inclusive vai ser matéria agora, né, com a Vera Armando no Jornal da Pampa, né? O Ministério Público fez uma outra operação também com drogas, ontem uma e outra, hoje em Santo Antônio da Patrulha, que eles estavam se matando, tem havido muita morte, todas ligadas ao tráfico. Nós, a partir de 5 mortes em sequência, começamos a investigar, 2 quadrilhas disputando. Fomos lá hoje com a Polícia Civil, junto com a Brigada Militar, prendemos todos eles. Parabéns. Então, um trabalho assim, que eu acredito muito, assim, que enfrentando a questão da droga, a gente acaba enfrentando a violência. E, por fim, mandar um beijo para minha irmã, a Cleia, que está nos assistindo agora, minha mãe lá no Hospital Ernesto Tornense, que ela fez uma pequena cirurgia ontem. Boa sorte para ela. Está se recuperando, então um beijo para ela, depois eu passo lá. Boa recuperação. Tiago Dimer, nosso diretor de publicidade do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, seu ponto final. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade de aprender, né, Paulo Sérgio? Porque a gente sempre acaba aprendendo bastante aqui, né, nesse programa, com todas essas mentes brilhantes. E dizer de novo que a gente tem sim a consciência de que precisa melhorar a questão da violência e a questão dessa cultura da violência nas escolas para as futuras gerações. E é um pouco disso que eu trouxe aqui hoje para divulgar, né, para os teus telespectadores, Paulo Sérgio, que é esse concurso da cultura da paz, esse concurso do CIPAV, que são as comissões internas de prevenção à violência nas escolas, que já se chega hoje aí a mais de 2.500 escolas no estado com essas comissões, e os índices de violência vêm reduzindo, os índices de bullying, os índices de tráfico de drogas no entorno das escolas também vem diminuindo. E é importante a população entender que, apesar das dificuldades financeiras, o governo do estado não está parado. O governo do estado vem trabalhando e produzindo, sim, a construção aí de muitas conquistas. Outra conquista é a melhoria dos serviços públicos através da internet. E é essa campanha que a gente também está no ar, que é uma campanha de serviço, fazer com que a população conheça esses serviços. A gente tem hoje o Tudo Fácil com mais de 150 serviços, segunda via de carteira de identidade, segunda via de carteira de trabalho. A gente tem também o licenciamento ambiental que os empresários já podem fazer pela internet. A gente tem também o PPCI, que esse é novo de agora, os pequenos empreendedores podem pedir o PPCI pela internet ou pelo celular também, né? Hoje em dia a gente fala pela internet, mas pode ser pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Então é importante as pessoas terem essa consciência e se aproveitarem dessas facilidades. Infelizmente, sair na rua realmente está difícil, está complicado, e a gente está, sim, trabalhando, o governo do estado vem trabalhando para melhorar. Blindar é meio difícil, né, Paulo Sérgio? Meio complicado, é caro, né? A gente tem que procurar fazer com que tenham mais policiais nas ruas, mas que a gente comece lá desde cedo a incluir essa cultura de paz aí nas escolas e na cabeça das crianças. Diga ao procurador que está no programa que ditadura é um regime de exceção em situações extremas para a salvação nacional. No nosso caso, foi a ameaça comunista. As tiranias, como são em todos os países comunistas, são regimes que visam a perpetuidade no poder. Na época do regime militar, a corrupção era a exceção. Na atual democracia dos guerrilheiros socialistas, a corrupção é a regra, forma e sistema de governo. O telespectador está dizendo Foi dito aqui foi iniciada uma campanha aqui pelo Sindicato Médico em relação ao suicídio, que é algo que Setembro Amarelo assola em proporção muito violenta o Rio Grande do Sul, acho que o país hoje. E a pessoa que resolve arriar a meio pau a bandeira da vida, ela além de tomar de si mesmo o seu bem mais precioso,
ela causa, do ponto de vista paralelo, uma devastação familiar. Porque as pessoas ficam se culpando, o que deveriam ter feito, não tinha nada a fazer. Mas essas campanhas que as pessoas podem falar com uma pessoa estranha, Estamos esses SOS A são última muito importantes. exceção durou 18 anos, Parabéns, só isso, né? Parabéns. A saída para combater as drogas começa pela educação de qualidade, como defendia Brizola, que foi defenestrado pelo regime militar. Nós perdemos para Costa Rica em ensino fundamental, conforme pesquisa do IPEA. Flávio Zito da Costa de Águas Claras, Viamão. Se pode comer tranquilo, viu? Isso é saudável, Zé. é saudável. Olha aí. Doutor restaurante. Obrigado. O brigadeiro começa a mexer, que para mim não esqueceu. Outro dia ele mexeu e esqueci. Vou dar pro Arthur e pra Valentina. Pro Arthur e pra Valentina, Paulo Sérgio. Nós de Jeton, As minhas crianças lá já conhecem. Retornaremos amanhã com mais um Papa Debate. Fique agora com as principais notícias na sua região com os apresentadores locais, com o nosso Jornal da Pampa. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.